Hebreus capítulo 5, versículo 9 ao 14 diz assim: E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem em Melquisedeque, do qual muito temos de que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos tornem a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. E oremos. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra. Eu peço agora que o Senhor me use, me dê poder do alto para pregar com eficácia, nos dê também poder do alto para ouvirmos com atenção e entendimento. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar esta noite. E, como pastor, eu sempre estou buscando planos. Eu sempre tenho muitos planos, sempre buscando mais planos para a obra de Deus. Isso, infelizmente, mas inevitavelmente, se torna uma fonte de frustração. E a maior fonte de frustração é a falta de obreiros e de maturidade dentro da igreja como um todo, não especificamente, mas como a igreja como um todo, o que não deixa de ser algo individual, porque nós somos a igreja. Então, se a igreja é uma igreja amável, é porque nós somos pessoas amáveis. Se a igreja é uma igreja madura, porque nós somos uma igreja madura. Não adianta a igreja ser madura porque tem 50 anos, não quer dizer nada. Pode ser uma igreja com 50 que existe há 50 anos, isso é uma igreja imatura. A questão não é cronológico, mas é de maturidade. Essa questão de obreiros e maturidade, e a falta deles, inclusive, eu preguei algum tempo atrás, e eu sempre venho repetindo isso, a grande necessidade e a grande falta na obra de Deus não é dinheiro, acredite, não é dinheiro, não é prédios, terrenos, veículos, equipamentos, não é. A grande falta, o grande problema é justamente a falta de obreiros. Jesus falou, orai por obreiros, porque a colheita está pronta. Orai para o Senhor da colheita, para que mande obreiros. Deus manda dinheiro, Deus manda recursos, e Deus manda obreiros. O problema é que muitas vezes o obreiro não tem maturidade de seguir, obedecer e se manter na obra. Então a grande falta é justamente em obreiros e na maturidade da igreja como um todo. Na realidade, a falta de obreiro e a falta de maturidade são dois lados da mesma moeda, pois quem é obreiro automaticamente amadurece mais rápido e mais e melhor. Quando você é um obreiro, quando você trabalha na obra de Deus, você amadurece, você passa a ter um discernimento maior, um entendimento maior, uma profundidade maior. Por quê? Porque você está trabalhando na obra de Deus. E nós sabemos que Deus, quando tem um galho na vide que está dando fruto, Ele vai lá e limpa, Ele aduba. Para quê? Para que dê mais fruto. Lá em João fala isso, Jesus falando. Do mesmo modo, quem é maduro serve. Quem é maduro é um obreiro. Ah, pastor, eu sou crente há 50 anos. Ah, é? O que você faz para Deus? Bom, de vez em quando eu vou para a igreja. Você não está servindo Deus. Você não está na obra. Então, obreiro e maturidade são dois lados da mesma moeda. Se você é maduro, você vai servir a Deus. Se você serve a Deus, você vai ser maduro. E não tem como você fugir dessa equação. Tá? E isso é uma realidade. Então, hoje, como nós vimos aqui no versículo 12, porque devendo já ser mestres pelo tempo. Isso aqui é justamente o que eu falei sobre a questão cronológica. Aqui, eu creio que foi Paulo que escreveu Hebreus, a Bíblia não é explícita, mas é o que eu acredito. Se você crê que não foi, problema seu, você está errado. Mas no sentido que ele fala, pelo tempo que se passou, pelas semanas, meses, anos, cronologicamente, pelo tempo que passou, vocês já deveriam ser mestres. Mas não são. Versículo 12, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais
de que você se torne, ou seja, que volte. Em vez de você estar lá na frente, tem que tornar. Nós temos que voltar. Vocês têm que voltar ao quê? Torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Ou seja, vocês estão no ABC ainda, estão aprendendo a alfabetização, já era para ser formados, doutores, PhDs, mas vocês estão ainda fazendo um alfabeto. Pelo tempo que vocês estão na igreja, cronológico, vocês não estão maduros. Então hoje, eu quero falar justamente quando ele menciona essa questão de devendo já ser mestres pelo tempo, ele está falando sobre crentes que estão atrasados no seu crescimento espiritual. Eu pensei em usar a palavra retardado, mas eu não usei a palavra retardado espiritual, porque poderia ofender alguém, e eu me refiro aos retardados que realmente têm dificuldades, que não é culpa deles, que tem um problema, que tem um atraso. Eu não quero ofender a eles, porque eles realmente não têm opção, eles têm um problema físico, um problema clínico, e eles não têm, por algum motivo que não é culpa deles, como está onde deveriam estar na aprendizado. Então não quero ofender eles, mas crentes atrasados, crentes que não estão aonde deveriam, e mais triste, poderiam estar. Uma pessoa que tem uma deficiência mental, educacional, eles não têm como. São muito limitados naquilo onde podem chegar. Mas espiritualmente não há limite, espiritualmente não há empecilho algum, a não ser nós mesmos. Nós somos o problema, nós somos o empecilho. Então hoje eu quero ver 3 áreas que vão ajudar imensamente no crescimento da Igreja Batista Metropolitana. E esse crescimento se traduz em crescimento individual, pessoal, para cada um de nós. Cada pessoa que compõe a igreja. Então hoje eu quero falar no tema as chaves para o crescimento da igreja. Pode ser essa igreja aqui, pode ser qualquer outra igreja. Eu quero falar sobre essas 3 chaves, clarificando aqui que quando eu falo crescimento para a igreja, é a igreja local. Aliás, só existe igreja local. Quando você lê igreja com I maiúsculo, tenha muito cuidado. Quando você vê alguém pregando ou ensinando, se referindo à igreja como se fosse uma coisa só, cuidado, anteninha ligada, ligue o filtro, ligue o seu senso crítico. Por quê, pastor? Porque não existe igreja com I maiúsculo. Não, pastor? Não existe. Existem igrejas locais, igrejas com I minúsculo, essa coisa de a igreja invisível. Gente, igreja invisível. A igreja é invisível. Sabe o que é invisível? O mundo espiritual é invisível. Deus é invisível. O demônio é invisível. Tá? O mundo espiritual é invisível. Mas a igreja local, ela não é invisível. Ela está aqui, ó, está presente. Eu não me refiro às paredes, me refiro a nós. A igreja local é a manifestação física de um Deus espiritual. A igreja local é a presença corpórea, de corpo, de Cristo no mundo físico. Todos nós aqui, nós compomos uma igreja e essa igreja representa fisicamente Jesus Cristo na terra. Aí a pessoa vem falando que a igreja é invisível. Se a igreja é invisível, francamente, não está cumprindo o seu papel. A igreja tem que estar presente, atuante, militante e não invisível, que ninguém vê. Tá? Então, eu me refiro a igrejas locais. A igreja de Cristo, a igreja com I maiúsculo, vai existir. Vai existir. Não existe, mas vai existir. Quando? Igreja quer dizer o quê? Igreja quer dizer uma assembleia convocada. Então, igreja é quando nós estamos reunidos, os crentes, no caso essa igreja local, quando os crentes que compõem a Igreja Batista Metropolitana estão reunidos no mesmo local e na mesma hora, ali tem o quê? Igreja. Não precisa ser aqui nesse local físico. Pode ser na minha casa, pode ser na praia, pode ser no parque, pode ser no bosque, pode ser nas catatumbas do cemitério. Aonde o povo de Cristo se reúne na mesma hora e no mesmo local, ali a igreja se forma, ela passa a existir. Então, a igreja invisível universal de Cristo vai existir apenas quando houver aquele momento em que naquela mesma hora e local, todos os crentes do mundo e todos os crentes de todos os tempos estarão reunidos num só lugar, numa só hora. Quando vai ser isso? Alguém falou arrebatamento? Pois é. No arrebatamento, aí o arrebatamento da igreja, com I maiúsculo. Aí está certo.
Porque vão estar presentes todos os crentes que estão vivos naquele momento, todos os crentes que morreram e foram enterrados, ou não, mas todos os crentes, desde Adão até o último a ser salvo, antes que a trombeta soe, todos esses crentes serão reunidos fisicamente. Pastor, o corpo de Adão está onde? Eu não sei, virou pó faz tempo, mas Deus sabe onde está cada partícula, cada átomo, cada príon, Ele sabe cada molécula, onde está. De todos os santos falecidos, todos os salvos, e Ele vai reunir, e vai reconstruir, e vai ressuscitar todos os crentes fisicamente, com os corpos dele. Não vai ser um corpo novo, vai ser um corpo que vai ser ressuscitado e glorificado. Aí vai estar, todo mundo está nas nuvens com o Senhor. Aí pela primeira vez na história da história, vai estar todos os crentes, de Adão até o último, presentes no mesmo local e na mesma hora. Isso constitui uma igreja com I maiúsculo. Até lá, toda referência na Bíblia, direta e indireta, intrínseca ou explícita, toda referência é de igrejas locais. E por locais a gente pode jogar no meio também independentes, tá? Mas só locais já tá bom para exemplificar o que eu estou falando, tá bom? Então, como então ver crescimento na igreja? Nós vamos ver hoje 3 chaves que certamente, eu vou só também esclarecer, existem outras chaves, outras verdades, mas essas 3 nós vamos ver hoje são entre as mais importantes. Não são exclusivistas, existem outras, mas essas 3 são importantes e nos servem muito bem. Então, a partir de Hebreus 5, vamos para o versículo 9 e vamos ver algumas dessas verdades, algumas chaves. Não seria bom a gente começar 2022 olhando para frente e não só esperando, mas participando do crescimento da igreja? Não só como uma audiência, como espectadores, ou pior, telespectadores. Preposição tele, grega, quer dizer distante, daí que vem telescópio. O telespectador é aquele que enxerga de longe. Tem muito crente que faz isso, não só um espectador, que não deveria, porque igreja não é um esporte de espectador, igreja é um esporte para se participar. Mas não só eles se contentam em serem meros espectadores, eles são telespectadores. Eles observam de longe, vendo um post aqui no YouTube, um post aqui ali no Facebook, um post aqui ali no WhatsApp. Pronto, eles seguem a igreja de longe, são telespectadores. Então, em vez de ser telespectadores, em vez de ser espectadores, vamos ser coadjuvantes, vamos ser participantes, vamos ser atuantes, militantes. Mas para isso nós temos que entender essas 3 verdades, essas 3 chaves para o crescimento da igreja. Versículo 9 de Hebreus 5 fala assim: E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Primeira chave que nós temos que manter em mente é que o pastor não é o cabeça da igreja. O pastor não é o cabeça da igreja. Eu não sou, ou qualquer outra pessoa que esteja no cargo, não é o cabeça da igreja. O versículo 9 e 10 aqui estão falando de Cristo, é claro, e note que fala que ele é o sumo sacerdote. A palavra sumo quer dizer o mais alto, o maior de todos. Por que ele é o sumo sacerdote? Ele é o sumo sacerdote porque o pastor é o sacerdote. Não. Vou repetir. Não e não. Nós temos Cristo, o sumo sacerdote, e abaixo dele nós temos os pastores. Não. Eu não sei se eu falei não o bastante. Debaixo do sumo sacerdote tem o sacerdote. O sacerdote não é o pastor. O sacerdote é todo filho de Deus. O sacerdote é todo crente. Todo mundo aqui é sacerdote. Eu não sou o sumo sacerdote, Cristo é o sumo sacerdote. Eu não sou um nível a mais. O pastor não é um nível a mais de crente do que o crente. O pastor
e os crentes, pastor e as ovelhas, estamos todos no mesmo nível. Eu não sou sumo nada. Ele é o sumo sacerdote e nós somos todos cooperadores. Cooperadores. Acontece que, nesse exato momento, eu fui e sou chamado para ser o pastor, o episcopo, o presbítero da igreja. E com isso, há um certo diferencial, porque a qualificação para ser um pastor, um presbítero, um diácono não, também, mas não é questão agora, para ser um presbítero, para ser um pastor, para ser um episcopo, existem certos requerimentos que não se exige dos membros, mas espiritualmente eu não sou maior ou menor do que ninguém. Eu posso ser mais maduro, mas eu não sou melhor. Eu posso ser mais experiente e conhecer a palavra mais, claro, um dos meus encargos é ensinar e pregar e aconselhar, eu preciso conhecer a palavra mais, melhor do que vocês, mas não quer dizer que vocês não possam vir a conhecer a palavra tão bem do que eu. Ah, não posso, porque eu não sou pastor. Só o pastor pode estudar e conhecer a palavra. Onde diz isso? Mas o sumo sacerdote é Cristo. Ele, de fato, é o pastor da igreja. Ele, de fato, é o sacerdote sumário da igreja. Em Efésios 1, versículo 22, fala assim, falando sobre Cristo: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Que igreja? O corpo de Cristo? Ah, pastor, é o corpo de Cristo. Você vai notar que o I está minúsculo, tá? Mas fora isso, a igreja é composta por igrejas locais, ou será composta por igrejas locais. Mas quem é o cabeça da igreja? Cristo. Efésios 5, 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Quem é o cabeça da igreja? Cristo é o cabeça da igreja. Colossenses 1, 18, e ele é a cabeça do corpo, da igreja, e é o princípio e primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Então, a Bíblia deixa abundantemente claro que o cabeça da igreja não é o pastor. E eu digo, repito, estou rouco de dizer, aos últimos 16 anos que eu estou à frente da igreja, eu digo, a minha palavra não é a palavra final. A palavra de Cristo é a palavra final. Porque ele, um dos nomes deles é a palavra de Deus, é um dos nomes de Cristo. Ele tem muitos nomes. Messias, ungido, príncipe da paz, tem uma série de nomes. Um dos seus muitos nomes é a palavra de Deus. É o nome dele, é quem ele é. Então, quem tem a palavra final e a autoridade final é a palavra de Deus, não o pastor. Hoje de manhã, alguém na outra igreja veio para mim pedir uns conselhos, falou que um outro tal pastor falou umas coisas para... Eu falei assim para ele, olha, eu tenho vergonha de ser chamado pastor quando ouço uma coisa dessas. Vergonha, me dá nojo de pensar que alguém se auto-intitula, porque alguém que fala aquele tipo de coisa não é pastor chamado de Deus, e muito menos chamado por homens, é chamado por ele mesmo. Homens maus. Mas tanta aberração. Ele se faz o cabeça da igreja. Ele decide, esse indivíduo decidindo o que fazer, como deve ser feito, totalmente errado, totalmente equivocado. Uma vergonha para o pastorado. Mas crentes juntos, no mesmo local, na mesma hora, isso sim, traz a presença de Cristo naquele local. O corpo de Cristo se forma. Quando a gente fala Cristo está aqui, Ele está aqui espiritualmente, porque fisicamente Ele está aqui em nós. Nós formamos o corpo. Então sim, Ele é o cabeça, Ele está aqui. Mateus 18, 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Não tem que ser uma grande congregação de 5 mil, 500 mil, 10 mil pessoas. Ele falou 2 ou 3. 2 ou 3. Reunidos no meu nome. Ali Ele estará. Eu agradeço, eu aprecio todo o carinho e amor que me é demonstrado. Mas eu reconheço que muitas vezes essa fé em mim colocada, às vezes é colocada de forma errada. Deixa eu explicar o que eu estou falando. Quando começou a igreja, eu lembro até foi um domingo de manhã, eu estava ali na frente e veio uma irmã, não está na igreja mais hoje, já se mudou,
se não me engano. E ela falou, eu tinha falado alguma coisa, ela falou, não, pastor, o senhor falou isso, e o senhor falou, está falado. Eu falei, não. Se eu falei, está falado, coisa nenhuma. Se eu falei o que a Bíblia fala, está falado. Eu não quero que ninguém coloque fé de forma errada em mim, simplesmente porque, o pastor falou, então está falado. Isso é errado. Todos nós temos a obrigação e o dever de checar na Bíblia se o que o pastor, seja eu quem seja qual for o pregador, se o que ele está falando é de fato aquilo que a Bíblia fala. Por isso que é importante ler a Bíblia, saber entender a Bíblia. Não tirar a Bíblia fora de contexto. Isso só se faz com prática, com leitura, com estudo. Para quê, pastor? Para você vigiar. Um dia, quando acontecer o arrebatamento, Micael vai estar encarregado da pregação. Quem sabe o que ele vai dizer aqui? Tem que ficar de olho, ficar em cima. Ó. Tá? Mas é sério, gente, você pode um dia sair daqui e ir para outro lugar, né? Deus leva você para outro canto. Pode ser que eu tenha um glorioso acidente da moto e morra da melhor maneira possível em cima de uma moto, entendeu? Que seja rápido, só peço isso. Mas um dia Deus me levar na morte, ficar doente, ou se Deus me levar para ser, sei lá, no ministério, para outro local. Eu não tenho desejo, plano e não vejo isso acontecendo, mas ele é o cabeça da igreja. Enfim, se um dia não for eu que estiver aqui mais pregando e vier um Zé bonitinho qualquer e fica aqui atrás e começa a falar besteira, vai todo mundo, bom, o pastor está falando, né, então? Não, senhor, porque o pastor não é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Tá? Então nós temos que entender isso, é uma chave para o crescimento. Porque se você faz de mim o cabeça, daqui a pouco você faz de você mesmo o cabeça. Quando você perceber que eu sou igual a você, eu sou falho como você, eu sou limitado como você, e se o pastor é falho, eu também sou. Se ele é limitado, eu também sou. Então se você faz de mim o cabeça da igreja, muito em breve você vai se autodeclarar cabeça de si mesmo. E você vai começar a decidir o que é, o que não é, o que é certo, o que é errado, e não a palavra de Deus. Processo muito sutil, mas acontece o tempo todo. Infelizmente, é uma verdade. Eu reconheço, como eu disse, e aprecio o carinho e amor demonstrado. Reconheço que muitos colocam fé em mim. E deve ser assim. É muito triste você ter um pastor que você não pode confiar no que ele fala, porque ele não está falando daqui. Muito triste. Você deve confiar no pastor que você escolheu. Pastor que Deus te levou a ter. Você deve confiar, mas só pode confiar se bater com o que está aqui. Porque Cristo é o cabeça da igreja. Nunca perca a vista dessa verdade. Jesus é o cabeça da igreja. Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez para versículo 12. Cristo é o cabeça da igreja, mesmo quando e mesmo se o pastor não está aqui. Deus quer que você ande com Ele pela fé. Mas entenda uma coisa, eu não posso andar por você. Posso mostrar o caminho, posso ensinar, posso aconselhar, posso pregar, mas eu não posso andar, eu não posso caminhar por você. E Deus quer que caminhamos com Ele. E se você está caminhando com o pastor, o dia que o pastor não estiver aqui por qualquer motivo, você vai deixar Deus? Tem muita gente que é assim, eles se apegam ao pastor de forma demasiada. E quando o pastor se vai, ou muitas vezes quando o pastor cai. Quando o pastor cai em pecado, quando o pastor vai para o mundo, muitas vezes abandona Deus e o ministério. Muitas vezes as pessoas que o seguiam ainda o seguem e eles também se debandam, se afastam e deixam Deus. Já vi isso acontecer muito. Pastor, um bom pastor, caiu no pecado. Como eu disse, gente, pecado, pastor não é super-homem não. E esse pastor caiu no pecado, arruinou sua vida, seu ministério, em alguns casos sua família, seu casamento. E ao ele debandar, muitas das pessoas da igreja também abandonaram Deus, porque o pastor.
Estavam seguindo Deus? Não, estavam seguindo o pastor. Cristo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então vamos seguir o pastor enquanto ele está seguindo Cristo. Mas quando ele deixar de seguir Cristo, o cabeça da igreja é Cristo. Versículo 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos. Veja bem, os rudimentos já é suficiente, mas não é. São os primeiros rudimentos. Isso daqui literalmente seria aprender o ABC, aprender o beabá, literalmente, os primeiros rudimentos. Rudimentos já é coisa básica, são os primeiros rudimentos. Aí continua. Das palavras de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Note aqui, quem foi que causou essa situação? O versículo 12 no final fala, e vos haveis feito tais. Vocês se fizeram assim. Vocês se colocaram nessa situação. Vocês causaram isso. Vós haveis feito tais que necessitais de leite. Isso aqui é em vocês. Isso aqui é culpa de vocês. Vocês fizeram isso. Na igreja existem e sempre existirá pessoas em vários estágios de crescimento espiritual. Isso é bom e isso é normal. Por quê, pastor? É bom e normal pelo seguinte: a igreja é para sempre estar se acrescentando, ou sendo acrescentada. Então o tempo todo é para ter pessoas novas na fé. Se só tem gente madura na fé, que está aqui há 50 anos, ou gente madura... Gente, ó, se tem tanta gente madura na fé, automaticamente vai ter gente nova na fé aqui. Por quê? Porque as pessoas maduras vão estar trazendo as pessoas imaturas. Os novos convertidos. Os novos crentes. Mas se não está tendo novo crente, novo convertido, é porque as pessoas não são maduras. Por quê? Porque não estão servindo. Não estão fazendo a obra. Não estão trazendo sangue novo e gente nova, não estão trazendo crente novo para a igreja. Então você não tem como ter uma igreja madura se não tem gente nova na igreja. Então sempre vai ter gente nova, sempre vai ter gente madura. Por isso que uma mensagem é uma coisa muito espiritual, porque a mesma mensagem que eu prego, Deus vai usar aquela mensagem tanto para o crente maduro quanto para o crente imaturo. Ele vai usar para alimentar aquela pessoa que conhece a Bíblia bem, ou melhor, e aquela pessoa que não conhece quase nada da Bíblia. Então, aquela mesma mensagem vai atuar no crente novo, no crente imaturo, no crente maduro, vai atuar em todo mundo. Isso é bom, isso é normal. Mas, não devemos ficar só nisso. É bom ter gente nova na igreja, é bom ter crente imaturo na igreja, é um bom sinal. Mas não vamos nos contentar com a imaturidade. Aqui na Igreja Batista Metropolitana, você é aceito do jeito que você estiver. Aqui na Igreja Batista Metropolitana, você é bem-vindo em qualquer estágio do seu crescimento espiritual. Tem igreja que você tem que ir uma espécie de fazer um concurso, uma prova, para ver se você é aceito aqui. Aqui, ó, qualquer um é aceito, é bem-vindo aonde estiver no seu caminhar espiritual. Aqui na Igreja Batista Metropolitana, aqui não é um museu, não é uma vitrine. Isso aqui está mais para um restaurante, um hospital ou até mesmo um quartel. Isso aqui a gente não vem para ficar igual uns pavão aqui dizendo, olha como eu sou espiritual, oh, como eu sou espiritual, eu sou muito espiritual. Oh, você é tão espiritual? É, tá, tudo bem. O que você tem feito para Cristo essa semana? Bom, eu vim para a igreja aqui, ó, como é que eu estou todo, minhas penas todas aqui, ó. Isso não é servir Deus. Isso é carnalidade, isso é orgulho. Não tem nada a ver com Deus. Então todo mundo é aceito em qualquer estágio. Aqui é um lugar para você ser alimentado, preparado, curado, confortado. Para quê? Para fazer a obra. Por isso que quem não vem para a igreja, quem não congrega, não está fazendo obra. Por quê? Não está sendo alimentado, curado, preparado, sanado, confortado. Aí você pergunta, é porque eu não tenho tempo, vontade, desejo, eu não conheço, eu não sei, não tenho habilidade. Claro que não tem. Você não vem para o restaurante, você não vem para o quartel, você não vem para o hospital.
eu vou ir quando eu estiver. Você quer vir para se colocar na vitrine. Isso aqui não é vitrine, gente. Isso aqui não é um palco. Isso aqui é um quartel, é um hospital, um pronto-socorro, que todos nós precisamos. E quando não, a gente cai na inutilidade para Deus, infelizmente. Então, vamos vir para a igreja no estágio que nós tivemos, mas não vamos ficar naquele mesmo estágio. Por isso que fala aqui, já deveriam ser mestres. Haviam pessoas, não é nenhuma novidade isso, gente. Naquela época de Paulo, haviam pessoas no Novo Testamento que vinham para a igreja, passavam anos, passavam tempo, e não saíam daquilo, não saíam da imaturidade, não saíam daquele mesmo nível com que entraram. Ele falou, olha, já era para vocês ter passado disso, era para ser mestres, mas estão ainda nos primeiros rudimentos. Por quê? Porque não estão crescendo. Todo mundo é aceito, e se essa pessoa quiser ficar aqui do jeito que veio, pode ficar, mas tem uma coisa, você vai notar que não fica por muito tempo. Ou você cresce, ou você... que Jesus falou lá em João? Eu sou a vide, eu sou a videira, vocês são as vides. A vide que não dá fruto, o que eu faço? Eu corto. Por quê? Está dando fruto. Pastor, eu vou deixar ele vir para a igreja. Pastor, eu deixei ele vir para a igreja. Pastor, não vamos para a igreja, porque eu decidi. Eu pensei, você não decidiu nada, você foi cortado e não sabe. Do mesmo jeito que você não veio para a igreja que você decidiu, mas porque Deus o atraiu, Deus o chamou, ninguém sai porque decidiu. Sai porque foi podado. E foi podado como consequência da intransigência e da teimosia de não crescer. Jesus veio lá e podou. Para quê? Para que a igreja, como um todo, dê mais fruto. Sabe quem causa os problemas na igreja? As confusões, sabe quem é? Não são os maduros, não são os obreiros, são os imaturos. São justamente as pessoas que estão no mesmo estágio. Eles criam problemas e muitas vezes, hoje a igreja está em paz, louvado seja Deus. Mas gente, nesses últimos 16 anos, houve épocas, francamente, quem está aqui daqui a muito tempo sabe, houve épocas que era um problema, confusão, um em cima do outro, gente. Era cada coisa tão cabeluda nesse mundo, que eu nem ouso falar aqui do púlpito, o tipo de cabeludez, a palavra existe isso? Cabeludez, confusão que se tinha. Eu repito com o apóstolo Paulo, são coisas tais que até o mundo ficou escandalizado, ficaria escandalizado. Absurdos. Sabe quem causou essas coisas? Eram as pessoas imaturas. Eram as pessoas que não tinham crescido espiritualmente. Elas causam o problema. E de vez em quando Deus vem, pega uma foice e faz uma poda. Para quê? Para que haja paz na igreja. Porque não há crescimento sem paz. Sim, pastor, você falou o segundo ponto. Qual é o segundo ponto? Eu não falei a verdade, mas é o seguinte. O primeiro ponto é, Cristo é o cabeça da igreja, não o pastor. A segunda chave é que nós temos aqui mestres que ainda não assumiram os cargos. Na igreja sempre existem mestres que não assumiram o cargo. Como assim? Pessoas que já deveriam, pelo tempo, ser mestres. E não assumiram um cargo porque precisam voltar, tornar e receber os primeiros rudimentos da palavra. Deveriam ser mestres que não assumiram um cargo porque não estão prontos. Não amadureceram. E deveriam. Para amadurecer, nós precisamos não nos conformar, não se acomodar na nossa posição espiritual. Nunca se acomode na sua posição. Aliás, nunca se acomode em nada na vida. Sempre queira galgar, sempre queira ir além, fazer mais. Isso não é ganância, porque você vai estar fazendo isso dentro do plano de Deus. Mas nunca se contente. Eu lembro anos atrás, falando sobre esse tema, conversando aqui depois do culto, antes do culto, não lembro, eu comentei, sobre o crescimento da igreja, que a igreja poderia crescer, ter mais pessoas e tal coisa.
E essa pessoa virou para mim e falou, pastor, para que crescer? Tá bom assim, pastor. Tá bom assim, ó, não tem muita gente, não tem... Tá bom, deixa como tá. E essa pessoa estava sendo sincera. Nós temos mais gente, aí o pastor vai ter que dividir o pastor com mais pessoas, vai ter que dividir os recursos com mais pessoas, vai ter mais problemas. Não, pastor, deixa como tá. Pensamento totalmente equivocado e errado. Então vamos sempre subir mais alto e mais longe e fazer mais para Deus. Não sejamos atrasados ou conformados, no bom sentido. Jesus tinha um alimento espiritual. E esse mesmo alimento espiritual é o que vai nos amadurecer espiritualmente. Lá em João 4, versículo 33, a história da mulher samaritana. Conhecemos bem a história. Mas no versículo 33, ele fala assim: então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Porque quando ele foi falar com a mulher, os seus discípulos foram para a cidade, o poço ficava fora da cidade, eles foram na cidade comprar alimento, que já era a hora do almoço, então eles foram comprar alimento, e ele sozinho foi até o poço, falou com a mulher samaritana, e a história é aquela. Quando voltaram, Jesus falou que eu tenho um alimento, ele falou, eu estou alimentado. Eles disseram, alguém trouxe? Será que tem iFood por aqui? Uber Eats, ele pediu, alguém veio trazer, passou alguém, como é que é? Alguém trouxe alimento para ele? Aí o versículo 34 explica. Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Lembra no começo que eu falei que maturidade e servir a Deus são dois lados da mesma moeda? Pois é, o alimento de Cristo, o que sustém, o que dá força e crescimento ao obreiro é fazer a vontade daquele que o enviou. Se você serve Deus, você é maturo, alimentado. Se você é alimentado e é maduro e é espiritual, você vai servir a Deus. Você não tem como destrinchar as duas coisas. Eu sou maduro, mas não serve Deus? Eu sirvo Deus, então você é maduro e vai ficar mais maduro. Por quê? Porque o alimento que nós temos é fazer a vontade daquele que nos enviou. Esse é o nosso alimento. Então veja a falácia e o engano da pessoa que fala, eu não posso servir Deus porque eu não tenho poder, não tenho habilidade, eu não sei, eu não tenho... Gente, é justamente servir a Deus, que é o alimento. É aquilo que vai te amadurecer. Aí você não faz porque isso não é maduro. E você não é maduro porque não faz. Aí você não faz porque não é maduro porque não faz. Vocês estão vendo aqui a lógica circular, sem fim, que vem diretamente da boca do diabo. Porque a pessoa que entra nesse círculo passa a vida inteira sem nunca servir a Deus, sem nunca amadurecer. Por quê? Porque não serve a Deus. E não serve a Deus porque não amadurece. Deu para entender? Pois é. Há pessoas que se encaixam justamente aqui, devendo já ser, já deveriam, já passou da hora, ser mestres. Ainda necessitais que vos tornem a ensinar quais são os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Então, para a igreja crescer, qualquer igreja, tem que haver um reconhecimento que Cristo é o cabeça da igreja. E por Cristo nós sabemos que Ele está incorporado aqui na palavra de Deus. E também nós temos que amadurecer espiritualmente, que só será feito através de servir. Terceira e última coisa esta noite, olha o versículo 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Aqui ele faz uma comparação entre leite e mantimento sólido. Tá? Leite e mantimento sólido. Leite é para beber. Ah, pastor, eu tomo leite. Bom, não me comece, mas qual outra criatura, qual outro mamífero que como adulto bebe leite? Na natureza, na criação. Não tem. E vou mais. Qual outro mamífero consome o leite de outra mamífero? Também não tem. Então, quando ele fala aqui de leite, tá, o leite é o leite materno, é o leite da mãe. Tá? Não é nem leite de vaca, leite de... Não é leite. Aqui está falando sobre alimento de criancinhas espirituais. Aí ele fala mantimento sólido. Essa palavra mantimentos sólidos
vem do grego picanhos argentinos, tá? E significa, eu estou brincando, tá? Isso não leva a sério, tá? Mas esse mantimento sólido quer dizer carne, feijoada, cuscuz com ovo, tá? Lasanha. Alguém está com fome? Pois é, vou acabar rapidinho. Tá? Mantimento sólido, você não vai dar uma feijoada para o neném. A Mila, tem o quê? Tem 2 semanas, mais ou menos. Você não vai dar picanha, você não vai dar mantimento sólido, você não vai dar feijoada, macarronada, lasanha, pizza, você não vai dar. Por quê? Porque ela é um neném. Tem muito cristão, tem muito crente que você não pode dar mantimento sólido, você tem que dar os primeiros alimentos. E é normal. Assim como é normal dar o leite para a criança. Não é normal a criança ficar tomando leite até os 20, 30, 50 anos de idade. Isso não é normal. Espiritualmente também. Existe a época de alimento, de rudimento, de leite, existe a fase, mas aqui está dizendo o quê? Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Perfeitos aqui quer dizer os completos, os íntegros, os maduros. Continua. Os quais, em razão de costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, Cristo é a cabeça da igreja, nós temos que amadurecer. E a terceira coisa, nós precisamos fazer do nosso lar, preste bem atenção nisso, isso é crucial. Nós precisamos fazer do nosso lar, para a igreja crescer, é preciso fazer pastor, diga logo, eu vou dizer. Fazer do nosso lar uma extensão da igreja. Eu pausei para efeito para isso sedimentar nas suas mentes e corações. Os nossos lares devem ser uma extensão da igreja. Como assim, pastor? Tudo que é pregado, ensinado, crido e aceito aqui deve ser o mesmo em casa. Qualquer coisa menos tem um nomezinho chamado hipocrisia. A palavra hipokritos em grego é uma palavra que significa um ator, um dramaturgo, alguém que trabalha no palco. Que naquela época, e muitos anos depois, é só recentemente que a profissão de ator e atriz tem se tornado algo glamuroso, chique e idolatrado. Até o século passado, até uns 200 anos atrás, era uma profissão vilificada, era uma profissão baixa profissão. Mamãe, eu quero ser uma atriz. Não, me livre, minha filha, não faça isso com sua família, não quebre o coração da sua mãe. Era esse tipo de coisa, era uma tragédia, era mal visto, não era aceito, era uma profissão de... Hoje não, hoje, eu sou atriz, eu sou... Pronto, ai, meu filho é um ator. Pois é, mudaram muito. Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, a palavra dramaturgo, hipócrita, ator... Aqui não é uma coisa numa luz positiva, muito pelo contrário. Então, a gente ser uma coisa em casa e outra coisa na igreja, pastor, por isso que eu venho para a igreja, eu fumo, eu falo palavrão, tudo que eu falo, vocês não estão entendendo, quem pensa assim não está entendendo o que eu estou falando. Eu chego aqui, eu vou ser uma pessoa chata, ofensiva, eu vou ser egoísta, porque eu sou assim em casa. Veja bem, o seu lar deve ser uma extensão da igreja. Não a igreja é uma extensão do seu lar. A não ser quando o lar e a igreja estão no mesmo par. O intuito é você elevar o seu lar a nível da igreja. Se nós somos a igreja, e nós somos a igreja, então o nosso lar, que é composto por as mesmas pessoas que compõem a igreja, então deve ser algo natural que sequer requer esforços. A não ser quando existe hipocrisia, porque lá eu sou uma coisa, aqui eu sou outra. Aqui é Deus para cá, é Deus para lá, é Bíblia, mas em casa não existe oração, não existe devocional, não existe amor, harmonia, não existe paz. Não. Tudo isso é coisa de igreja. Não. Isso é coisa do povo de Deus. Se o povo de Deus está na igreja,
e esse mesmo povo de Deus está em casa, então o lar deve ser uma extensão da igreja. Não deve haver disparidade, diferença alguma. Claro, vocês não vão botar um púlpito em casa e tirar oferta, tá? Me chamem, eu faço isso, tá bom? Não se incomoda, eu tomo conta dessa parte da igreja, mas deve ser uma extensão, deve ser simplesmente algo que é natural. Não deve haver dois pesos e duas medidas. E mais uma vez, não é para você ser errado aqui como ser errado em casa. Não, é para você ser tão correto aqui quanto em casa. É para elevar o lar e não rebaixar a igreja. A questão e o intuito é esse. A palavra os perfeitos, o mantimento sólido é para os perfeitos. Essa palavra os perfeitos significa literalmente os completos, os maduros. Tá? Não quer dizer a pessoa que é perfeita, não. É os completos, os que estão íntegros, que estão maduros. E essas pessoas perfeitas, os íntegros, os maduros, eles têm um hábito, olha o que fala, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, ou seja, devido ao costume. Mas o que é costume? A palavra costume aqui, e no dicionário, significa hábito, prática frequente e regular. Então, os perfeitos, eles têm o hábito e o costume. Como assim o hábito e o costume? Eles têm o hábito e o costume não só de fazer isso, de ser completo, perfeito, maduro, na igreja. Você passa quantas horas na igreja? Algumas poucas horas. Você passa quantas horas no seu lar? Eu digo mais, nós devemos ser o mesmo na igreja do que somos na faculdade, na escola, no trabalho, no supermercado, no ônibus, na fila do banco. Isso não é hipocrisia, gente. Cristianismo não é uma coisa que você veste quando vai para a igreja e tira quando chega em casa. Você não veste cristianismo, você é um cristão. É de dentro para fora, não de fora para dentro. Você não veste. Eu visto quando eu vou para a igreja, eu vou para a atividade, aí eu me comporto, eu me porto de tal modo. Quando não, isso é hipocrisia. Nada mais, nada menos. Mas veja bem, os perfeitos têm o costume, eles têm o hábito, eles têm a prática frequente e regular. De quê? De ser perfeito, de ser maduro. Você não pode ser maduro num momento e imaturo no outro. Você não pode ser completo um instante e incompleto no outro instante. Então, veja os benefícios. Então, os perfeitos têm o costume, o hábito frequente e regular. E por causa disso, eles têm um sexto sentido. Eles têm uma espécie de alarme embutido. O que é isso, pastor? Vamos lá. O mantimento sólido é para os perfeitos, os quais têm, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. As pessoas maduras, de verdade, elas têm um sexto sentido que discerne, que avisa entre o bem e o mal. Estão tão atinados e saturados com a presença de Cristo, com a palavra de Deus, são tão bem versados e entendedores da palavra, que eles conseguem enxergar uma situação e algo diz, está errado. Alguma coisa aqui não me cheira bem. É um sexto sentido, literalmente. Aqui uso o termo, os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Quando você está saturado com a palavra e a presença de Cristo, você vai automaticamente perceber quando alguma coisa está errada. Quando alguma coisa está errada, primeiramente, nas nossas vidas. Pastor, eu tenho esse sentido aí que o senhor fala, eu tenho. Bia, esse seu vestido está muito amarelo, está muito claro. Isso não está certo. Irmão José Roberto, você está usando uma camisa preta. Você não sabe que não pode usar preto para ir para a igreja? Você também, irmã Jane, usando preto, não pode. Pastor, eu tenho meus sentidos excitados. Eu tenho esse sexto sentido. Não, você está sendo um babaca. Pode falar babaca na igreja? Não sei, agora pode, acabei de falar. Eu não estou falando os sentidos excitados entre o bem e o mal nos outros. Nada de errado com sua roupa, tá? Nada de errado. Mas a questão é o seguinte, os sentidos excitados para discernir o bem e o mal
em nossas vidas. Quando eu dou um passo fora, quando algo entra no meu caminho, quando acontece alguma coisa na minha vida, eu percebo logo. Para. E é isso que mantém o maduro, maduro. É isso que mantém o perfeito, perfeito. O imaturo, ele sai do caminho 3 léguas para lá e nem se dá conta. Não lê a Bíblia há meses, anos e não sente falta. Por quê? O sentimento não está exercitado. O 6º sentido está desligado. Não vem para o culto, não evangeliza. A vida está no maior tramor, uma confusão. Mas ele está lá, caminhando alegre, achando que está tudo bem. Sem saber que está caminhando para um abismo. Por quê? Porque o sentido não está exercitado para discernir entre o bem e o mal. Quem não tem o sentido exercitado para discernir entre o bem e o mal? O imaturo. Aquele que o seu lar, o seu trabalho, a sua vida não é uma extensão do corpo de Cristo. É aquela pessoa que, quando vem para a igreja, coloca aquilo e assim que chega em casa, tira e faz. E quando vai de novo, olha para aquilo e fala, eu não quero botar isso, eu não quero ir para a igreja, eu não quero fazer isso, eu não quero. E um dia não vai fazer. E é um ciclo vicioso. Porque só vai ficar maduro com a palavra, com a igreja, com a pregação, servindo Deus. Então não tem como haver crescimento de igreja se nós não fizermos da igreja parte das nossas vidas, e não apenas um adereço, uma decoração, um enfeite. Deus não deve ser um enfeite, uma decoração em nossas vidas. Deve ser o âmago, deve ser o cerne, deve ser o centro, a essência das nossas vidas. Isso é para quem é maduro, para quem é perfeito. O mantimento sólido é para os perfeitos. Por que para os perfeitos? Porque os imaturos, eles não querem mantimento sólido. Pode ver, você vai na casa deles, eu nunca chequei, mas se eu checar, vai estar lá. Tem uma Bíblia? Tem. Aberta? Tem. Aonde? No Salmo 23. E lá está ela aberta há meses e anos, está até cheia de poeira. Se espirrar, sobe uma nuvem. Por quê? Eles não querem, a Bíblia é um enfeite. Está lá. Salmo 23. Está bom de Bíblia nessa casa. Abre o Salmo 23 aí, está bom demais. O mantimento sólido não é para tais. O imaturo não quer saber do mantimento sólido. Para ele está bom abrir a Bíblia lá em uma coisa qualquer e deixar lá. Ou botar no painel do carro, né? Pastor, é errado colocar a Bíblia no painel do carro. Não, eu faço isso às vezes. Mas se é só isso que você faz com sua Bíblia, usar ele como um talismã, então pendura logo um pé de coelho lá. Não, pastor, mas aí, pois é, a mesma coisa. Isso aqui não é um talismã, isso aqui não é um token de sorte. Isso aqui é a palavra viva do Deus vivo. E deve fazer parte das nossas vidas. E não ser apenas decoração. O mal passa despercebido e não discernido quando ele entra e se aproxima das nossas vidas. Crentes que falam coisas do tipo, mas pastor, eu não vejo nada de errado com isso. Você não vê porque o seu sentido não está exercitado para discernir o bem e o mal. Aí você realmente, com toda sinceridade do coração, fala, eu não vejo nenhum problema com isso, pastor. E não vê mesmo, não está mentindo não vê mesmo. Mas é como o cego que fala, eu não enxergo nada. Sim, não quer dizer que não exista nada, só porque o cego não está enxergando. Então só porque você não vê nada de errado, não dispense isso como sendo a verdade. Porque o nosso não enxergar, o nosso não discernir, não é um sinal, não é uma prova digna de confiança, porque os meus sentidos podem não estar exercitados para discernir o bem e o mal. E se você é imaturo espiritualmente, você não vai discernir, você não vai sentir, você não vai perceber. E você vai continuar no erro, aquele mesmo erro que está limitando você de crescer e amadurecer e progredir
no seu caminhar com Deus. Não é triste isso? Eu acho isso uma tragédia. Você desliga o alarme. Ao não ser maduro, você desliga o alarme. E se sujeita a todo tipo de problema e perigo. Tem que ter costume. Costume é algo o quê? Hábito frequente, regular. Não é coisa para domingo, para quarta, ou para sábado. Não. É coisa para acontecer também, o costume vai onde você estiver, no seu lar. Por isso que a igreja deve ser, o seu lar deve ser uma extensão da igreja. O seu trabalho, na escola, na faculdade. É o seu costume, é o seu hábito. É o que você faz, é você, é quem você é. Esse é o costume. Então deve ser uma extensão, sim, de nossas vidas. Resumindo, Deus quer que você cresça. Deus quer que eu cresça, Deus quer que a igreja cresça. Mas para que isso aconteça, nós temos que reconhecer que Cristo é o pastor, é o cabeça. Reconhecer que precisamos nos alimentar de alimento sólido e malhar. Tem que malhar. Se você realmente se alimenta disso, você vai querer malhar, você vai querer servir a Deus. E por último, temos que fazer todo o aspecto de nossas vidas uma extensão da igreja, uma extensão daquele livro. Todas as áreas da nossa vida devem vir sob o escrutínio e a direção e o juízo da palavra de Deus.